Olá gente, tudo bem? Nós vamos nesta aula inicialmente construir uma calculadora trigonométrica. Qual é o objetivo de construção dessa calculadora? O objetivo é que a partir de qualquer ângulo eu possa saber exatamente quais são os valores das principais razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos ver como é que a gente faz? Eu coloquei aqui um passo a passo para que a gente possa acompanhar. Estamos usando o programa Cabri Geometry 2. Como você sabe, as ferramentas estão aqui nesses botões. E aí a gente vai simplesmente acompanhar a construção. Em seguida, você deverá realizá-la no seu computador. Primeira instrução: construir um segmento AB. Então aqui no terceiro botão você tem a opção segmento. Seleciona, solta, traz o mouse para cá, obviamente sem apertar. Chegou no lugar onde você quer fazer a construção, dá um clique, solta, leva para outra posição, clique e solta. Então ele quer um segmento AB. Vamos nomear. Para nomear, você vai no botão rótulo, clica aqui no primeiro vértice, letra A, clica no segundo vértice, letra B. Você pode até organizar direitinho aqui, ó, selecionando lá no primeiro botão ponteiro, você consegue organizar esses pontos. Trace uma reta perpendicular ao segmento, passando pelo vértice B. Eu vou traçar uma reta passando por esse ponto, que é o ponto B, só que ela tem que ser uma reta perpendicular. Coisa importante aqui no Cabri é o seguinte: se você vier aqui, você vai selecionar a opção reta. Se você selecionar essa opção e você clicar no ponto B, ele vai abrir uma reta, tá? Só que a reta que você quer é perpendicular. Se você fizer essa construção do jeito que está aqui, aí você vai dizer: ah, professor, eu fiz aqui uma reta perpendicular. Acontece que para a gente que estamos trabalhando em desenho geométrico, a gente precisa que a figura ela permaneça com a mesma propriedade. Ou seja, se eu clicar aqui no ponto A e modificar, observe que a reta ela não vai ficar perpendicular. Então a construção que nós fizemos não foi uma construção correta. Por quê? Para onde eu levar o ponto A, a reta tem que permanecer perpendicular. Para a gente não perder tempo, eu vou apagar, né, selecionar a reta que eu fiz e aperta Delete. Então existe aqui, ó, no quinto botão, uma opção chamada reta perpendicular. Reta perpendicular a quê? Perpendicular a esse segmento. Eu clico sobre ele, passando por onde? Passando por este ponto. Qual é a diferença dessa reta que eu fiz para a primeira reta? Essa última reta que eu fiz, ó, se eu pegar aqui o ponto A e movimentar, observe que ela vai permanecer sempre perpendicular. Ou seja, a construção que eu fiz, ela exige realmente que essa reta seja uma reta perpendicular. Quando o professor for corrigir a sua construção, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar um dos pontos, vai mexer, e as propriedades elas têm que ser mantidas independente da posição da figura. Terceira instrução: marque sobre a reta R um ponto C qualquer. Ele diz que essa reta é R, né? Eu posso nomear a reta a partir do rótulo, tá? Tá aqui a reta R. Sobre ela eu vou marcar, selecionar ponto, e vou marcar um ponto C qualquer, em qualquer posição. Vou lá no rótulo, tá? Aí está o ponto C. Bem, ele pede que eu meça o ângulo CAB. CAB. Ele quer que eu meça esse ângulo. Então ele deveria ter dito antes para eu ligar, né? Ligar do ponto C ao ponto A. E aí agora eu ligo usando o segmento. Eu vou marcar esse ângulo. Lá no penúltimo botão tem marca de ângulo.
O ângulo é CAB, então é só clicar nessa sequência. C, clica, solta, leva para o A, clica, solta, leva para o B, clica e solta. Marquei o ângulo e vou medir. Para medir, ó, no antepenúltimo botão, opção ângulo. Vou colocar bem aqui essa medida, tá? Para você saber que isso aqui que eu tô colocando esse número é a medida desse ângulo. Ele pede para medir as medidas de AB, BC e AC. Só um detalhe, ó, quando eu clico aqui sobre o número, se eu clicar 2 vezes, ele dá a opção de escrever alguma coisa. Então eu posso colocar aqui perfeitamente, ó, ângulo CAB igual. Então olha só, quando eu clico sobre o ponto C e movimento o ponto C, ele obviamente vai ter o ângulo variado, né? Fazer a mesma coisa para as medidas AB, BC e AC. Para medir comprimento, é lá no antepenúltimo botão, distância e comprimento. Para medir de A até C, clica no A, depois clica no C. De B até C, clica no C, depois clica no B, clica no B e clica no A. Então, vou levar as medidas para cá, ó. Essa primeira medida que eu levei é a medida AC, vou clicar sobre ela, aí abre a caixinha e eu escrevo a medida AC. Segunda medida que eu estou levando é a medida BC. Posicionei, clica sobre a caixa, então BC igual, e a última medida que eu tenho é a medida AB. Vou levar para o lugarzinho aqui, ó, clicar AB igual, pronto, já tenho as 3 medidas. E aí ele me diz, use a calculadora e calcule as razões trigonométricas. Quais são as razões trigonométricas que eu tenho nessa figura? Seno, cosseno e tangente. Então no caso desse ângulo, que é o ângulo CAB, para calcular, por exemplo, o seno, eu vou aqui, ó, no antepenúltimo botão, seleciono a opção calculadora, vai abrir a calculadora aqui embaixo. O seno, no caso dessa figura, é BC dividido por AC. Então olha só, eu vou clicar no BC dividido, vou clicar no AC igual 0,47. O que é isso? Vou clicar aqui, ó, vamos ver se a gente consegue escrever o que é esse número. Esse número é o seno de CAB, que é o ângulo. Seno de CAB 0,47. Vamos posicionar esse valor aqui. E se eu quiser calcular o cosseno? Ora, o cosseno é cateto adjacente AB dividido pela hipotenusa, que é AC. Vamos posicionar na calculadora. O cateto adjacente é AB dividido pela hipotenusa, que é AC. Quanto será que dá? 0,88. Então vamos posicionar. Clicando 2 vezes sobre a caixa, a gente tem cosseno de CAB igual a 0,88. Finalmente, vamos calcular a tangente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, no caso, BC dividido cateto adjacente, que é AB, igual 0,53.
Então vamos clicar aqui, ó, tangente do ângulo CAB igual 0,53. Então aqui estão as três razões trigonométricas. Por que isso é chamado de calculadora trigonométrica? A calculadora trigonométrica porque eu posso, clicando aqui sobre o ponto C, ó, se eu variar o ponto C, eu vou ter uma variação do ângulo. Imagina, por exemplo, o ângulo de 45 graus. Então vamos levar aqui para uma aproximação do 45 graus. Eu tenho exatamente o valor do seno, o do cosseno e da tangente de 45 graus. Por exemplo, 35 graus. 35 graus, aqui eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Essa calculadora é muito útil para os exercícios que a gente vai realizar daqui para frente. Então, um abraço, espero que vocês tenham aprendido e vamos em frente.